Olá, bem-vindos à 13ª aula do módulo 3 sobre as drogas e o circuito de recompensa cerebral. Meu nome é Carolina Costa, eu sou psiquiatra do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Primeiramente, um acróstico produzido pelo Dr. Alberto, que destaca os elementos principais de qualquer dependência, nesse caso, especificamente do cigarro, mas você vê em todas as substâncias adictivas. De repente, tornei-me dependente. Era apenas uma tragada no início. Produzia uma sensação de prazer e alívio. Estimulava-me a dançar, me desinibia. Nas festas e rodas de chope era companhia. De tanto experimentar, tornei-me tolerante. E quando percebi, já acordava fumante. Na ausência do tabaco, fissura e abstinência. Compulsão, desespero me traz esta dependência. Inúmeras tentativas fiz até conseguir parar o tabaco. Agora, a cada dia, luto para manter-me sem cigarro. Um conceito geral da adicção inclui essa figura, que seria um ciclo vicioso, uma situação que traz imediatamente outra situação, uma situação retroalimenta a outra. Primeiramente, você começa com uma preocupação e uma antecipação de situações que causam prazer, situações que levam ao uso de substância, e aí você tem um desejo persistente, que é usar maiores quantidades do que você esperava, levando ao binge, que para o álcool, binge significaria bebedeira, farra, libação alcoólica, e serve também para outras drogas que seria, na verdade, um consumo de uma grande quantidade em pouco tempo, e também de intoxicação, que vai levar à tolerância do organismo, o organismo vai se adaptar àquelas quantidades cada vez maiores, sem a substância você vai ter abstinência, também vai ter o estreitamento do repertório, comprometendo atividades sociais, o trabalho, e até atividades antigamente prazerosas, Com a abstinência e o afeto negativo, você vai iniciar novamente uma preocupação em obter a substância, com problemas físicos e psicológicos persistentes, e apesar deles, você vai continuar no ciclo vicioso, sendo que esse ciclo vicioso ele vai ser necessariamente biopsicossocial, E essas dimensões biopsicossocial vão integrar assim, obrigatoriamente esse fenômeno da dependência. Então, novamente agora em português, Primeiro, a preocupação e antecipação, com o desejo persistente de consumir quantidades cada vez maiores, e mais do que esperava, A perda do controle, e causando a dependência, com tolerância, sem a substância, você vai ter sintomas de abstinência, o uso em atividades recreativas, ocupacionais, em compromissos sociais, E a síndrome de abstinência e o afeto negativo, com preocupação em obter a droga, gerando preocupação, E apesar de problemas físicos e psicológicos persistentes, Então você vai ter, por exemplo, um fumante que evita ir ao cinema porque são horas, que ele não pode fumar. Então ele vai procurar atividades que pode ter acesso à substância, pode ter acesso ao cigarro, Então ele vai procurar bares, locais abertos, vai procurar apenas amigos que fumam, Porque os amigos que não fumam pode gerar uma inibição, e pouco entendimento. No trabalho, vai procurar aqueles momentos que tem amigos fumantes que dão um intervalo, ele vai sair junto com os amigos fumantes, enfim, vai gerando um estreitamento do repertório. O modelo da doença, ela é necessariamente crônica e recorrente. É uma doença que vai se caracterizar por recaídas. O risco de dependência ele vai ser mais elevado quanto mais cedo se inicia o consumo. E o tabagismo ele vai ser uma doença pediátrica, por exemplo, porque 70% a 80% dos jovens se tornam dependentes antes dos 18 anos de idade. E há substancial comorbidade com distúrbios ansiosos e depressivos, e a incidência vai ser mais elevada em homens do que em mulheres. A dopamina vai ser a substância
principal do circuito de recompensa cerebral. Ela é liberada no núcleo accumbens, que é o centro do processo assim, de saliência do comportamento, após uma estimulação elétrica entre os neurônios. Os antagonistas da dopamina, por exemplo, em experiências com roedores, irão bloquear a autoestimulação, enquanto os agonistas da dopamina serão injetados no núcleo accumbens, pelos roedores, na autoadministração. A dopamina ela vai ser liberada do núcleo accumbens seguindo os mecanismos naturais de recompensa cerebral. Nos 3 próximos slides, a gente vai demonstrar o efeito do sistema dopaminérgico produzido pela autoadministração em roedores. Eles mesmos se autoadministram como alavanca na experiência laboratorial. O circuito de recompensa cerebral, ou sistema de recompensa cerebral, ele é natural do ser humano, e é usado para atividades prazerosas em geral, como alimento, sexo, serve para a subsistência da espécie, para a sobrevivência. Enquanto anfetamina, cocaína, nicotina e álcool são maneiras artificiais de obter prazer, e você vai observar que o menor tempo para desencadeamento dos efeitos prazerosos ocorre com a nicotina. Aqui o gráfico com relação ao alimento, ao sexo, em que libera no núcleo accumbens grandes quantidades de dopamina, mas quando você vai comparar com anfetamina e cocaína, o pico é muito maior. Então, inclusive por isso, que as pessoas estreitam o repertório, que acham uma maneira de liberar muito mais dopamina no núcleo accumbens do que o alimento e sexo. E em roedores, por exemplo, eles deixam de copular, deixam de se alimentar, só para ficar apertando a alavanca que administra a anfetamina e cocaína. E se você olhar a nicotina, ela tem menor tempo de pico de dopamina no núcleo accumbens do que qualquer outra substância. Aqui está representado nessa figura o sistema de recompensa cerebral, que é composto pelo núcleo accumbens, que é o centro do processo de saliência, da atividade prazerosa, a área tegmental ventral, o hipocampo, o córtex pré-frontal, o núcleo da RAF, ele vai liberar projeções serotoninérgicas para os outros locais do sistema de recompensa cerebral, e o núcleo, primeiramente, todo o processo ele começa com a área tegmental ventral, que detecta já a expectativa da atividade prazerosa, já começa a liberar dopamina para o núcleo accumbens. Assim, chegando ao núcleo accumbens, ele vai também receber projeções do córtex pré-frontal e da amígdala, que não está representada aqui. O hipocampo e a amígdala está relacionado ao aprendizado, o núcleo accumbens vai estar relacionado à valorização da atividade prazerosa. Então aqui o circuito de dopamina vai gerar recompensa, prazer, euforia, vai também determinar a função motor, o planejamento motor e a tomada de decisão. A função motora e a tomada de decisão vai ser representada principalmente pelo córtex pré-frontal e o córtex orbitofrontal. Aqui. O circuito de serotonina vai ter a função de modular o humor, a memória, o sono e a cognição. E é principalmente controlado pelos núcleos da RAF. Então, há uma rede axonal no cérebro, que é o circuito da recompensa. Este caminho de recompensa ele vai ser ativado por alimentos, água e sexo, atividades esportivas, exercício físico, e é algo natural de todas as espécies, assim, principalmente o ser humano, nesse caso. O circuito de recompensa ele é também ativado pelo consumo de drogas, tabaco e álcool, e é algo que não dá nem para competir, porque a liberação de dopamina ela não vai se esgotar, como no caso dos alimentos, da água e sexo, que se esgota e é muito menos potente o estímulo do que com as substâncias que geram o prazer artificial. E são vários os neurohormônios liberados pelo cérebro, quando você lança a mão de uma substância adictiva. O principal, ou a reta final do circuito de recompensa vai ser a liberação de dopamina, que vai ser o marco
né, que determina essas substâncias de adicção, né, principalmente na ativação do núcleo accumbens. Mas, como vocês veem aqui nesse slide, são várias as substâncias envolvidas nesse circuito, né? Então, por exemplo, a dopamina ela vai se ligar aos receptores D1 e D2 com a função de prazer, euforia, humor, né, modular o humor e a função motora. Já a serotonina ela vai se ligar aos receptores dos neurônios 5-HT3, né, modulando o humor, a impulsividade, a ansiedade, o sono, a cognição. Né, os peptídeos opioides, né, ou as endorfinas encefalinas, elas vão se ligar aos receptores no neurônio, da membrana neuronal, né, que são denominados kappa, mi e delta, né, e vão modular a função da dor. Né, os canabinoides vão se ligar aos receptores CB1 e CB2, né, com a função de modular a dor, o apetite e a memória. Né, em todas as recompensas, a dopamina é a última etapa da ativação química. Os neurotransmissores e sítios envolvidos nos efeitos agudos de reforço das drogas de abuso, né, os sítios aqui, né, especificamente, a dopamina ela vai sair da área tegmental ventral, né, e também no núcleo accumbens, e vai estimular o núcleo accumbens, vai ativar. Né? Os peptídeos opioides, eles estão relacionados ao núcleo accumbens, à amígdala e à área tegmental ventral. O GABA vai ativar, né, vai sair da amígdala e da região BED, núcleos do terminal estriado. Né? Os peptídeos opioides, que são as endorfinas e as encefalinas, né, vai ter o seu sítio no núcleo accumbens. Aqui é um diagrama esquemático, né, dos mecanismos de ação das diversas drogas sobre a área tegmental ventral e o núcleo accumbens. Como vocês podem ver, é um mecanismo assim, bem complexo, né, assim, que não dá para ser um esquema linear, né, mas que no final a dopamina vai ser o representante assim, da possibilidade da substância ser adictiva. Então, sumário. No caso do álcool, ele vai inibir os neurônios GABAérgicos que se projetam para os neurônios dopaminérgicos do núcleo da área tegmental ventral. Né? No caso da heroína, ela vai se ligar aos receptores opioides que vão inibir os neurônios GABAérgicos que se projetam para os neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral. A cocaína ela vai bloquear a função de transportador de dopamina, encharcando a sinapse de dopamina, né? E aí por ligar-se ao transportador de dopamina, ela vai retardar o transporte de volta para o neurônio da sinapse. Né, da sinapse para dentro do neurônio. Então, vai ficar muita dopamina na sinapse neuronal, causando um estímulo muito grande dos próximos neurônios. Né? No caso da nicotina, ela vai ativar os neurônios colinérgicos que se projetam para os neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral, onde todo o processo se inicia. Com relação à tolerância e abstinência, né, a tolerância se refere à adaptação fisiológica na presença de uma droga, por exemplo, nicotina, né? E aí vai ocorrer o fenômeno da tolerância, né? A dose que você tomava já não produz os mesmos efeitos prazerosos que antes, então você vai ter que aumentar essa dose. E assim vai, é um buraco sem fundo, né? A abstinência é um resultado de uma cessação abrupta do consumo de droga. Às vezes nem é cessação somente, mas sim a diminuição da quantidade. Né? Então, a síndrome de abstinência ela vai envolver um distúrbio do sistema nervoso autônomo, né? Ativação do tálamo, a secreção do fator de liberação da corticotrofina, que a gente vai encurtar aqui como CRF, e ativação do locus ceruleus. Né? Aqui são algumas referências para leitura complementar. Né? Nicotina, droga universal, né? Do professor José Rosenberg, está no site do INCA. Diretrizes para a cessação do tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né? De 2008. E o Manual de Condutas e Práticas em Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tabagismo. E Tisiologia, desculpa. Então, algumas considerações finais.
As áreas anatômicas clássicas do cérebro envolvidas no circuito de recompensa cerebral incluem o núcleo accumbens, a área tegmental ventral e o córtex pré-frontal. A atividade dopaminérgica é a ação química final na maioria dos comportamentos relativos à recompensa cerebral. As drogas de abuso, elas atuam nos receptores e transportadores e influenciam de forma direta ou indireta a atividade dopaminérgica, que é a via final do circuito de recompensa cerebral. A adicção ela vai ser influenciada por muitos fatores, né? Ela é um fenômeno biopsicossocial. Né? O potencial de dependência está relacionado à neurobiologia, né, em algum grau, à situação, às circunstâncias sociais e outros fatores que desempenham um papel substancial. Né? Então, obrigada pela especial assistência. Né? É sempre bom ter alguma frase, né, para encorajar o paciente a pensar, a fazer uma tentativa para parar. Né? Esse aqui é do Mark Twain. Né? Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo. Obrigada.